Então vamos lá. Então, quando você tem foco, você tem um objetivo. Quando você sabe qual que é o seu objetivo, o seu foco está bem estabelecido, você tem a direção para percorrer. E essa direção precisa do quê? De consistência. E se essa direção precisa de consistência, você tem tranquilidade. Você espera o tempo necessário. E quando você faz esse ciclozinho, esse mini ciclo, você começa a confiar mais. E aí, conforme você começa a confiar mais, você vai ganhando mais autoridade naquilo que você está fazendo. E quando você ganha mais autoridade naquilo que você está fazendo, você começa a acreditar mais em você. E quando você começa a acreditar mais naquilo que você está fazendo, você passa a ter mais tranquilidade. Porque você já tem a direção, por causa que você tem o foco e você está confiando mais em você, e aí você tem tranquilidade, aí você tem o acreditar, e o acreditar te dá tranquilidade. Então, a leitura da Bíblia me trouxe isso, e eu era uma pessoa totalmente ao contrária, né? Porque eu era muito ansioso, era muita confusão, querendo fazer várias coisas. E aí, quando você estava fazendo várias coisas, te dá esse medo sim, esse duvidar, será que o que eu estou fazendo é o correto? Será que isso aqui... Então vai te dando um ciclo, aí você vai ficando um pouco frustrado com as coisas que vão acontecendo, e talvez você passe por isso. E é um simples trocar de mentalidade, né? Então, ao invés de você ser ansioso, trabalhe sua tranquilidade. Entenda que o tempo é necessário também, extremamente necessário. Tudo que você fez na sua vida precisa de tempo. Então existe o tempo da semeadura e o tempo da colheita. Então calma, espera. Mesmo que se você estiver nesse processo de tempo com direção, você está plantando correto, tá? Porque o contrário da direção é você estar perdido. Se você não tem uma direção, você está perdido, você está indo para qualquer lugar. Então, entenda que se você estiver tentando fazer várias coisas, você está perdido. Às vezes você está trazendo querendo ser... me fugiu a palavra agora, mas você está querendo ser coerente com as coisas que você está fazendo, mesmo você estando fazendo coisas que são totalmente confusas. Então sai um pouquinho, te olha um pouco de longe, te olha um pouco de fora da garrafa, que a gente fala. Quando você está dentro da garrafa, olhando o rótulo por dentro da garrafa, você não está vendo nada. Vai para fora, dá uma olhada no seu exterior, tenta olhar um pouco mais além disso, tenta tirar toda essa tentativa de ser coerente, tá? Tenta enxergar uma realidade um pouco. Pergunta para alguém que é próximo de você. Isso é extremamente importante. Então, o contrário de estar perdido é a direção. E o contrário do foco é a confusão. Então, se você não tem foco naquilo que você está fazendo, você está confuso naquilo, porque tudo vai brilhar, tudo que você vai achar que é ouro, porque você não tem um foco estabelecido. Eu até tenho uma história que eu conversei com esse amigo meu que eu conversei com você, que eu falei para você que ele tinha um restaurante que tudo que ele vê, ele quer fazer, que eu falei assim para ele, cara, um leão quando está caçando, ele fica pelo menos sei lá, uns 40, uma hora, o tempo que for necessário, observando as zebras pastando. Porque ele tá olhando qual é a zebra mais vulnerável, se tem um filhote, se tem uma zebra machucada. Porque o que acontece? Ele quer pegar, ele quer não ter, errar no processo de caçar. Então ele tem tranquilidade para observar, ele entende a direção, então ele entende o que ele quer. Ele quer o quê? Aquele tipo de zebra, e ele mantém um foco nela. Quando ele corre e vão passar várias zebras na frente dele, ele não vai correr para todas as zebras que passam na frente dele, porque se por exemplo é um filhote, as próprias zebras elas utilizam esse mecanismo para tentar tirar o foco do leão. Então, uma corre para um lado, uma corre para o outro. Uma curiosidade, o listrado da zebra, ela é listrada, que a natureza fez dessa forma, que conforme uma zebra está na frente da outra e o leão está enxergando, às vezes ele perde a noção do começo e do fim da zebra. Então fica meio confuso dele entender. Então quando as zebras vão correndo, se o foco dele não estiver muito bem apurado, ele vai começar a correr atrás da zebra errada. Só que, como o foco dele é muito apurado, ele já pegou aqui, viu que a zebra, a filhote no caso, é aquela que ele vai pegar, então ele vai correr até ele abocanhar aquela zebra. Então, o foco é extremamente importante. E o contrário de confiar se você não confia, você tem medo.
Então, você confiar no processo é porque você tem que ter um foco nesse processo, você precisa confiar naquilo que você está fazendo, tá? E o contrário do acreditar é o duvidar. Então, assim, você pode fazer uma escolha. Você pode viver na forma automática, ir, e tá tudo bem se você fizer desse jeito, né? Ou você pode fazer de uma forma consciente. Talvez você tenha menos trabalho, talvez você não precise correr tanto, talvez você não fique tão frustrado, talvez você não tome tantos tombos. Não quer dizer que se você ir na parte do na direção de ser mais tranquilo, com mais direção, com foco, confiar e acreditar, não quer dizer que você não possa caminhar para o outro lado. Mas você vai entender, porque você vai ter o foco no que você quer, você vai entender quando você vai estar indo para esse outro lado.